Chegou o momento do nosso quadro de prestação de serviço, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. E no quadro dessa semana, nós vamos falar, gente, da campanha Setembro Verde, que é um alerta, chama atenção justamente para a campanha de doação de órgãos. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui numa ação, acompanhando uma ação da Unimed Piracicaba, no Shopping Piracicaba. Essa ação justamente diretamente aí falando sobre a doação de órgãos, né? É um dia alusivo à doação de órgãos, um dia nacional. A Jo vai explicar um pouquinho para nós, a Jo que trabalha na UTI adulto. Jo, bom, primeiramente parabéns por essa ação da Unimed Piracicaba aqui no Shopping, né? Abordando, conversando com as pessoas sobre doação. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que salva vidas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiramente, boa tarde. Vamos falar sobre a questão da doação de órgãos também que acontece junto toda a equipe da Unimed Piracicaba. Neto, obrigada, eu que agradeço. O Hospital Unimed, então, a gente está fazendo esse evento, né, que vai do dia 27 até o dia 1º, agora de outubro, e é referente ao Dia Nacional da Conscientização da Doação de Órgãos, né? Então, nós estamos aqui no shopping, abordando as famílias, entregando os folhetos, né, explicando sobre o processo de doação, o quanto que é importante a gente estar conversando com a família a respeito disso, né? Hoje, muitas famílias não conversam sobre esse motivo e isso faz toda a diferença para nós, né? E eu quero, assim, aproveitar essa oportunidade de convidar todo mundo para estar indo no shopping, tá vendo nossos stands lá, a gente está com vários profissionais capacitados para também estar tirando todas as dúvidas da população com relação a esse processo de doação, né? E agora, no dia 27, né, é o Dia Nacional da Doação. E agora a gente está querendo aproveitar esse momento para levar essas informações para a população, né? De como funciona esse processo, como é que acontece o processo de doação aqui no Hospital Unimed, né? A gente tem uma equipe hoje capacitada que comanda esse processo, né? A gente acompanha todo o diagnóstico da morte cefálica, né? Até a entrega do corpo para a família quando é realizada a doação. E agora a gente pode estar conversando um pouquinho mais de como funciona, né? Hoje a gente tem na fila de transplantes mais de 57 mil pessoas. Lembrando que nessa fila a gente também tem crianças, né? Então a gente tem em torno aí de 1.200 crianças que também aguardam aí um órgão, né? Para poder dar continuidade na vida, né? E quais os órgãos que hoje a gente pode doar, né? A gente tem dois tipos de doadores. A gente tem aquele doador entre vivos e que a gente pode doar órgãos duplos, né? Então eu posso doar um rim, eu posso doar uma parte do fígado, eu posso doar uma parte do pulmão e a gente também pode englobar aí a parte do tecidos, que a gente pode incluir a doação de sangue, né? Entre vivos. E aí a gente tem a doação de doador falecido, que é quando o paciente tem uma morte encefálica, né? É que quando o cérebro ele tem uma parada irreversível, né? E aí ele passa a ser um doador de múltiplos órgãos. E aí, quais os órgãos que podem ser doados nesse tipo de paciente? A gente tem o coração, o pulmão, o fígado, rins, córnea, pele, ossos, tendões. Então, são múltiplos órgãos e tecidos que podem ser doados, né? Para que uma pessoa hoje receba um órgão, né, aquele que tem a necessidade de receber, ele precisa estar inserido nessa fila de transplantes, né? É uma fila única, independente se a pessoa ela tem um convênio ou ela é via SUS, né? É uma lista rigorosa, auditada, né? Esse sistema é bem sério, né? Quem comanda isso é o Sistema Nacional de Transplantes. E aí a pessoa que recebe esses órgãos, ela entra para um método de critérios, né? Como que é a seletividade, como a pessoa que vai estar recebendo. É bom você falar sobre isso, que nós tivemos um caso recente, né, que ganhou repercussão, foi o caso do apresentador Faustão, justamente que estava nessa fila, né, e as pessoas questionaram isso. Então é bacana você falar sobre isso, até para os futuros doadores, as pessoas que vão se manifestar, que já se manifestaram, entender como é que funciona todo esse critério, até para entender o caso também do apresentador, né? Isso, exatamente. Foi bem discutido isso na mídia, né? As pessoas ainda que não têm muito conceito, né, do
do processo, não entende o processo, acaba gerando muita dúvida. E isso é muito importante a gente estar comentando aqui, porque isso é muito sério, né? O Sistema Nacional, ele é muito rigoroso. Então, assim, para a pessoa estar conseguindo esse órgão, ele tem que estar nessa fila. Existem vários critérios, né? A principal é a tipagem sanguínea, né? Qual que é o tipo sanguíneo desse paciente. Depois vem a gravidade desse paciente, né? Entra também o peso, a altura e o tempo de espera que esse paciente está. Então, no caso do Faustão, a gravidade dele, né, era bem grave o caso dele. Então, ele acaba tendo essa prioridade. Só que, além disso, não importa só a gravidade, né? A gente tem que levar em consideração a tipagem sanguínea doador, dele. né? Exatamente. Então, e o que aconteceu com ele? Foi uma semana que ele conseguiu, né, o coração. Isso não é uma raridade que acontece hoje. Hoje a gente tem pacientes na fila de transplantes que também conseguem coração menor do que o tempo do Faustão. E que não foi exposto na mídia porque não é uma pessoa famosa, uma pessoa da TV, entendeu? Então, o caso dele não foi uma coisa esporádica, né? E que é o que todo mundo ficou, nossa, aquela repercussão. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Então, existe todo um critério, né? O sistema é muito sério. Então são várias... processos para se conseguir esse doador, né? Bom, depois eu também queria estar comentando, né, a importância da gente conversar isso com a família, né? Aqui a gente tem essa comissão que a gente acompanha esses processos de doações e no momento da entrevista a gente percebe muito que as famílias não sabem o que a pessoa, se ela queria ser... A vontade da pessoa de ser doador ou não. Então, e é muito importante a gente conversar com a família sobre isso. Apesar de ninguém gostar de falar sobre morte, porque pra gente falar de doação de órgãos, a gente tem que falar de morte, né? Só que é fundamental a gente falar isso, porque a partir do momento que a família, ela pega numa situação que a gente fala, que quando o paciente vai para morte encefálica, é uma morte inesperada, né? Rápida. Então, você fica ali sem ação de saber como... E agora? Ele nunca tinha comentado sobre isso. Então, é importante a gente conversar, até mesmo se você não quiser ser um doador, né? Antigamente, antes de 2001, todo mundo era considerado doador de órgãos, a não ser que ele colocasse no RG isso que ele não era, né? Isso mudou depois de 2001. Então, hoje o que importa é a decisão, né? Não importa você querer ser um doador de órgãos se a sua família não quiser. E eu acredito que se você comentar isso com a sua família, ele vai querer fazer o que você pediu em vida, né? Então, isso é muito importante a gente estar comentando. Então, a gente pede para estar conversando, essa é a importância, né? E o que é a doação na vida de uma pessoa que vai receber? É uma nova oportunidade, né? Uma nova oportunidade para ele refazer a vida dele, né? E eu cito esses modelos, né? Ele pode, um tempo que ele não iria ter para ele casar, ou para ver um filho nascer, ou de ver um neto crescer. E eu falo assim, que quando acontece a doação de órgãos, eu não estou salvando só a pessoa que está recebendo. Eu estou salvando também aquela esposa que não perdeu o marido, né? Aquele irmão que não perdeu, né? O filho que não perdeu o pai. Então, eu não salvo só aquela pessoa, eu salvo uma família inteira, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que conscientizar a população sobre isso, sobre essa importância. Jo, então essa abordagem que hoje acontece aqui no shopping é justamente para isso, né? Para se deixar, fazer a pessoa lembrar. Porque, como você falou, eu acho que por isso que existe o Dia Nacional, o Dia Mundial de Doação de Órgãos, que a gente não para pensar, né? E a gente tem que parar para pensar, porque a vida, ela é contínua, né? A vida, ela tem um começo e tem um fim, né? Às vezes, antecipado esse fim, né? Então, a gente tem que falar sobre isso. E tem que falar sobre isso nessa concepção que você está falando, né? Como é importante eu me manifestar para minha família, para os meus familiares, me manifestar, falar, olha, eu quero ser um doador, né? Porque eu quero essa continuidade, eu quero ter esse desejo de poder, enfim, né? Eu morri, né? O que espera depois? Cada um tem a sua crença, cada um tem, né, acreditar que há uma continuidade em outro lugar, de outra forma, mas aqui as pessoas que ficam, elas podem ter essa continuidade, basta você se manifestar, né? Para você ter uma ideia, o João vai explicar para nós, um doador em potencial, quantas pessoas ele pode diretamente ajudar sendo um doador? Ele pode ajudar de 8 a 10 pessoas. Por exemplo, o fígado, ele pode ser bipartido, né? Então, o pulmão, a gente tem 2 pulmões, né? Que é cada lobo. O coração, a pele, né? Que pode ser utilizado para as crianças queimadas, né? Os ossos, para fazer prótese para pessoas que têm câncer de ossos. Então, daí a gente pode estar utilizando para isso. Então, a gente pode estar salvando em torno de 8 a 10 pessoas.
Só, agora, tem que se manifestar, tem que chegar para os familiares, ter essa conversa. É uma conversa que fala sobre vida, não fala sobre morte, né? É sobre vida. É o renascimento de outra pessoa, exatamente. Então tem que ter essa abordagem, tem que conversar com isso, saber conversar. Falando da Unimed, claro que essa ação vai continuar para você. Venha aqui no shopping, você que vem passear, fazer suas compras, né? Converse com a equipe. Converse com a equipe que vai ser muito bem orientada pela equipe que se faz presente nessa campanha dentro do shopping. Mas vamos falar sobre o hospital, né? Hoje o hospital, ele tem essa ação, você falou da comissão, né? Então as pessoas que têm a Unimed, que têm o plano da Unimed, têm a cobertura da Unimed, se manifestando, a Unimed, ela tem todo esse know-how justamente para fornecer essa possibilidade de doação de órgãos. É todo o país? Essa ação acontece em todo o país? Em todo o país. Então, todo hospital acima de 80 leitos, ele é obrigado a ter essa comissão perante a Central Estadual de Transplante, né? Central Nacional, desculpa. Então, tem que ter essa comissão. Então, a nossa comissão, a gente tem psicóloga, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, porque a gente também acompanha todo o protocolo que é feito aqui dentro do hospital. A gente acompanha os médicos até o momento da finalização. Independente se a família vai doar os órgãos ou não. Então, a gente tem todo esse acompanhamento. E isso acontece no Brasil inteiro, né? Já é obrigada, existe essa comissão. Além dessa ação que a gente está fazendo aqui no shopping, Neto, a gente também realiza, por responsabilidade social, né? A gente leva esses assuntos para as escolas, né? Então, todos esses anos a gente estava realizando ação em escolas técnicas e faculdades. E agora a gente está, esse ano, levando esse assunto para as escolas do ensino médio. Porque a gente quer fazer um movimento disso. A gente quer que esse assunto chegue na casa de cada um e que isso seja discutido entre eles, né? Então, esse ano a gente está fazendo essa ação diferente. Hoje a gente quer abordar esses adolescentes. A gente quer que ele dê o start desse assunto em casa, né? E assim, a gente acredita que, a gente espera, né, que esse assunto seja bem recebido em casa, né? Eu acho que a gente precisa levar. Isso já está sendo discutido na central, para que ela vire uma matéria hoje também, né, escolar, um assunto que seja abordado. Da grade curricular para se falar. Que isso hoje, pelo menos na parte da faculdade e cursos técnicos de enfermagem, isso ainda não é abordado. Não é abordado na faculdade, não é abordado, puxa. A gente ainda não tem isso na grade curricular. Então, quando nós da Unimed, a nossa comissão vai para a escola, isso a gente leva um adicional para eles no currículo deles, né? E isso acaba despertando até mais interesse sobre o processo, né? Então, essa é uma outra ação também que nós estamos fazendo, além dessa do shopping que está acontecendo. Então, a gente estamos levando também essas informações para os adolescentes também na escola. Perfeito, muito bom saber que a Unimed está nessa campanha, né? Além da ação que é feita, né? Mas ela vai além, ela vai buscar, ela vai dar a consciência às pessoas, né? Fazer uma pergunta para você, Jô. A questão dos menores de idade, a família, ela tem essa possibilidade? A família pode, por exemplo, é um menor de idade e de repente a família, olha, ele se manifestou e eu quero sim doar os órgãos do meu filho. Isso legalmente pode ser feito também? Pode, né? Com autorização daí dos pais, né? A gente precisa que os pais autorizem. No entanto, para você ter uma noção, a gente abre protocolo em criança, né, acima de 7 dias, recém-nascidos, né? Só que daí, por exemplo, um prematuro, a gente precisa esperar ele completar a idade gestacional, né, que seriam uns 9 meses, se ele é um prematuro, e aí contar mais 7 dias. Então, resumindo, a gente abre um protocolo desde um recém-nascido, né, até, isso não tem limite para a idade, tá? O que eu reforço é que para doação de órgãos, existe sim uma idade, né, que daí já a gente não consegue estar fornecendo, dependendo da idade da pessoa, a gente não consegue fornecer uns órgãos que estejam viáveis, né? Mas a gente abre protocolo. O que a gente também tem que frisar é que o protocolo de morte cefálica, ele não é feito para doação de órgãos. Ele é feito para se fechar um diagnóstico do paciente, né? Isso, e é notificado para a central de transplantes, né? Então, a gente não abre para motivo de doação. A doação, ela é um decorrente ao processo de morte cefálica, né? É só isso. Então, quando chegam pacientes que têm critérios, que a gente vê lá que ele está apresentando sinais de morte cefálica, a gente tem que abrir. Isso daí é obrigado pela central, a gente está fazendo e notificando eles. Mas, às vezes, as pessoas falam, eu vou abrir o protocolo só para doação. Não, a doação é consequência disso. Exatamente. Perfeito. Muito bom.
A gente, então, reforça, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, que você possa vir aqui, passear no shopping, justamente encontrar com a equipe que estará lá para conversar com você, para explicar melhor, em detalhes, né, como realmente você se manifestar, o porquê se manifestar, né? Acho que a Jo passou para nós a importância que é as pessoas que são salvas, que voltam a ter uma rotina de vida, né? E eu acho muito importante, Jo, eu acho que eu tenho essa possibilidade de falar com você de casa, que seu ente querido, seu esposo, de repente o seu filho, a sua filha, enfim, seu ente querido, você que é o familiar, né, possa entender que a vida desse seu familiar, que infelizmente agora, né, parte para uma outra possibilidade, mas foi uma vida que ele aproveitou, né? Eu acho que isso que é muito importante, né, nessa despedida, é entender isso, né? Olha, o meu filho, o meu pai, o meu irmão, o meu sobrinho teve uma vida, aproveitou, viveu, e agora é o momento dele poder proporcionar isso a pessoas que estão aí na luta, né, lutando para se manter viva, se manter ativa. Então, ter essa possibilidade e entender que é o mesmo ponto, o mesmo grau de vida, de acolhimento que teve o seu parente, essa outra pessoa pode ter. Basta você, né, se manifestar com seus familiares, sou doador, e com isso ter essa continuidade para as outras pessoas que tanto precisam, né? A Jo, ela trabalha nesses dois pontos. Você trabalha com as pessoas que perdem, né, um ente querido, mas você trabalha também na alegria de ver uma criança voltar a ter um coração sadio, voltar a ter uma vida, né, inserida na sociedade. E isso, eu acho que é o grau maior de empatia, de amor ao próximo, né, Jo? Com certeza, Neto. Isso é verdade. Tem toda a razão. E reforçar, agora no shopping a gente vai estar entregando um adesivo para que a pessoa possa estar colocando naquele plastiquinho do RG, sabe? A gente já teve aqui entrevista. Ele cola. A gente já teve uma entrevista e que a família estava na dúvida se ela ia doar ou não, porque a pessoa não tinha nunca falado sobre esse assunto. E aí ela falou assim, eu só vou doar se no RG dele tiver. E aí eu lembrei desse caso, eu falei, acho que a gente precisa fazer alguma coisa parecida com isso. Então a gente vai estar fornecendo, porque a gente acredita que se caso de acidente, alguma coisa, e dessa família que nunca falou, tem esse selo para poder falar, olha, eu sou doador, eu não falei, mas eu sou doador. Tá aqui o selo, tá no RG. Agora você falou uma coisa que vale a pena a gente abordar também, a gente falou sobre a morte cerebral, né? Uhum. Que não tem mais retorno. Mas em casos de acidentes, também pode ser um doador, Jo? A gente fala aquela morte de coração parado, que tem paciente que tem parada cardíaca, ele tem condições também de estar fornecendo os tecidos, né? A gente fala que é doação de pele, sim, de ossos e de córnea. Então, eles podem ser também um doador para esse tipo de paciente. É claro, Neto, que nem todo mundo pode ser um doador, né? Existem algumas patologias, infecções virais agudas, doenças infecciosas, né? Tuberculose. Critério doador em vida, né? Exatamente, que também não podem ser o doador, né? Mas assim, a maioria acaba tendo essa possibilidade de ser o doador. Jo, quero agradecer essa oportunidade, faço aqui o apelo para as pessoas se manifestarem, conversarem com seus familiares e a gente possa, né, se juntar, né, a esse momento tão importante, né, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, que a gente possa convencer as pessoas, né, e claro, e aceitar, né, essa continuidade que é tão bonita, né, de amor ao próximo, de empatia, da doação de órgãos, né? Lembrando que a Jo falou, a gente começamos aqui, iniciamos a conversa falando sobre isso, né? Tem o doador pós-morte e tem o doador em vida, né? Que é muito importante, doando sangue, doando medula, né? Enfim, sendo compatível e fazendo essa doação que a gente reforça também ser um doador, né? Isso, principalmente isso, a de medula, que é bem raro a gente conseguir, então a gente precisa, é importante a doação, né? De procurar um hemonúcleo perto de vocês, né? E tá fazendo o cadastro, é simples, é rapidinho, uma coleta de sangue, né? Que a gente, para poder ver a compatibilidade. Tem a doação de sangue que a gente sempre precisa, né, Neto? Principalmente para próximos de datas que são festivas, né? Feriado. Feriado, então a gente precisa de doação de ajuda. É isso. Jo, muito obrigado pela entrevista, sucesso, estaremos aí no shopping, né? E vamos entrar nessa campanha que ela é constante, né? É conversar, é falar e falar de vida. Doação de órgãos é falar de vida. Parabéns. Obrigada, viu, Neto? Espero todo mundo, espero vocês lá.
Unimed Piracicaba, parabéns por essa ação da nossa querida Unimed, acontecendo lá no Shopping Piracicaba. Vai passar pelo shopping, vai lá ver o stand ali, a área, né, da Unimed Piracicaba, você vai ganhar pulseirinha, vai ter informações tão importantes, né? Todos nós temos que ser doadores. Salve vidas, seja um doador. Parabéns à Unimed Piracicaba.